Amados irmãos, nós estamos aqui naquela apresentação da vida dos reis. Cada história desses reis que a gente lê na Bíblia, a gente percebe que há uma riqueza de lições e informações que, quando nós colocamos essas informações no contexto da vida cristã, ou a história deles no contexto da vida cristã, a gente percebe que tem muito a ver com a nossa vida cristã, ok? Então, é por isso que, aproveitando a nossa leitura da história desses reis, que nós temos pregado ultimamente. Não são todas as mensagens, mas desde quando nós começamos a ler a história dos reis, que a gente tem pregado vez e outra sobre os reis. E como domingo passado nós falamos, por exemplo, sobre o rei Josafá, uma mensagem muito interessante, que inclusive está no canal, sobre o rei Asa também. Hoje à noite vamos falar sobre esses dois reis, os reis Joás e Uzias. Esses reis, eles têm algo em comum. Não só uma coisa, mas algumas coisas em comum. E é baseado nisso que nós juntamos os dois, para a gente tratar a respeito dos dois. E eu quero dizer também para os irmãos que, quando você estiver lendo a história dos reis, tente tirar outras lições que o pastor não consegue aqui. Eu estava comentando com minha esposa, e ela falando sobre o que ela tem aprendido com esses reis. Eu disse: filha, escreve isso aí, porque isso aí dá uma mensagem. Porque cada pessoa tem uma visão, ou pode perceber coisas que o pregador não conseguiu ver, no meu caso. Mas olha, pessoal, é muita riqueza de lições que nós aprendemos com os reis, ok? Então vamos lá. Joás e Uzias, eles foram reis de Judá. Nós estamos tratando sobre os reis de Judá. Segundo o livro de Crônicas, só trata dos reis de Judá. Primeiro e segundo reis trata dos outros reis, tanto de Judá como de Israel. Mas aqui nós só estamos vendo os reis que são descendentes de Davi, ok? Descendente de Davi, todos esses reis. Então, como eu disse agora há pouco, são 20. E eu quero começar nessa noite com o rei Joás. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, e nós iremos ver aí sobre o rei Joás. Pode passar. Olha aí, ó. Pronto, nós vamos, hoje, pelo que eu estou vendo, vai ser uma mensagem muito curta. Uma mensagem muito curta, mas muita atenção, viu? Olha aí. Então, pessoal, vamos ler segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. Muita atenção, ó. Tinha Joás 7 anos de idade. Quantos anos, irmãos? 7. Quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Olha aí a natureza desse rei. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. O que é que nós aprendemos de cara aqui?
Você consegue perceber a riqueza? Ei, ó, todo mundo prestando atenção. Você consegue perceber de cara uma grande lição aqui? Você viu? Você viu? Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Qual é o detalhe? Todos os dias do sacerdote Joiada. Veja que o texto não diz assim, ó. Fez Joás o que era reto diante de Deus todos os dias da sua vida. Não foi só enquanto viveu o sacerdote Joiada, porque foi ele que preparou todo a posse dele como reino, né? Como rei. Foi ele que preparou, porque ele era uma criança. Ele era uma criança. Ele era o rei remanescente. Ele foi o filho remanescente do pai dele, porque mataram todos os outros irmãos dele, e ele ficou ainda criança, porque ficou escondido dentro do templo. Foi por isso que com 7 anos ele começou a reinar, porque Joiada teve a coragem de preparar. Isso aqui é uma outra história. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, quando nós olhamos para a história do rei Joás, eu espero não ter confundido Joiada com Joás, né? Joiada é o sacerdote que preparou o reinado de Joás quando ele era criança, ok? Só para consertar isso, se eu confundi. Olha aí, pessoal. Quando nós olhamos para a vida do rei Joás, nós encontramos essas 4 grandes lições. Essas 4 grandes lições. A primeira delas é que ele ainda jovem, ele reformou o templo do Senhor. Olha, veja que coisa. Quando ele assume, meus irmãos, o seu reinado, quando ele se torna rei, logo em seguida, ele faz uma grande reforma no templo de Deus. Vamos abrir para a gente confirmar, meus irmãos, olha aí, ó, na sequência, quando no versículo 4, depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. E aí vai na sequência, meus irmãos, o texto falando como ele fez a reforma brilhante na casa de Deus. Ele fez algo maravilhoso. Ele cuidou da casa de Deus. Então isso marca o início da vida e da história desse rei, o rei Joás. Ele reformou o templo de Deus. Ainda jovem, no começo do seu reinado, quando ele amadurece como rei, então ele faz essa grande obra e ele trabalha pelo reino de Deus, vamos dizer assim, naquela época. Isso marcou, meus irmãos, a vida do rei Joás. Ele foi zeloso. E vocês observam aí no versículo 2 que ele fez o que era reto perante o Senhor. Entende? Então o começo da vida do rei Joás foi um começo assim, ó, lindo. Dedicação, um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem zeloso pela palavra de Deus, zeloso pelas coisas de Deus. Mas o segundo momento da vida dele é marcado por essa verdade bem aqui, ó. A segunda, ele obedeceu a Deus somente enquanto Joiada é o sacerdote, viveu.
depois que esse homem morreu, ele se acabou. A sua espiritualidade não foi para frente, não permaneceu. Vamos consultar o texto. Mesmo capítulo, segundo o livro de Crônicas 24, versículo 17. Olha a informação que o texto nos dá. Depois da morte de Joiada, verso 17. Vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Né? Quando a gente lê o 2, deixa claro que ele obedeceu somente enquanto viveu o sacerdote Joiada. Mas esse primeiro momento aqui é exatamente o momento em que ele se desvia. E olha o que aconteceu bem aí no versículo 17 que nós lemos. Ele é exaltado, não é? Ele é um homem agora famoso, ele é um grande rei, ele se tornou um rei poderoso, e olha o que acontece. O sacerdote Joiada morre, que era quem discipulava ele, e agora você encontra quem? Um rei orgulhoso. E aí chega bem aqui os príncipes de Judá e se prostraram diante dele, e ele aceitou. Olha, ele com vaidade na mente, agora era um rei vaidoso. Versículo 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Irmãos, vocês estão percebendo aqui? O homem se torna idólatra, irmãos. O homem se torna um adorador de imagens. Aquele rei zeloso pelas coisas de Deus. O rei Joás, que era um homem fiel a Deus, enquanto vivia o sacerdote Joiada, ele foi fiel a Deus, mas na hora que esse homem, Deus levou, o homem não tinha firmeza. Olha, ele aceita adoração, né? Ele aceita adoração, reverência das pessoas, dos homens. Vaidoso, subiu para a cabeça, como diz a história, a vaidade dele. E agora ele diz: eu posso fazer o que eu quiser. E ele foi adorar ídolos. Meus irmãos, aqui, a minha mente está nesse momento aqui, eu olho para o esboço, mas começa a aparecer aqui várias ideias assim, né? De coisas que a gente pode falar. Mas para que eu não me perca nos pensamentos, eu vou ler aqui o esboço e depois a gente comenta. Ele só foi fiel a Deus até quando o sacerdote Joiada viveu, certo? Ele rapidamente se corrompeu, tornou-se orgulhoso, idólatra, e abandonou o templo do Senhor. E ele aceitou adoração para si. Ele também aceitava adoração para si. É o texto que nós lemos. Se a gente lê o 19 e o 20, podemos aumentar a nossa visão. Porém o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus,
Porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis, porque deixastes o Senhor, Ele também vos deixará. Olha, meus irmãos, Deus levantou quem? Um profeta chamado Zacarias, filho de quem? Filho de quem? Do Joiada, aquele que tinha morrido, que foi quem orientou o pai, quer dizer, o rei, enquanto ele viveu, né? E agora Deus levanta esse profeta chamado Zacarias, e o profeta chega para o rei e diz: vocês transgrediram a lei de Deus. Por que vocês abandonaram o Senhor? Por que vocês estão cometendo isso, fazendo tudo isso errado aos olhos de Deus? E ele os repreendeu, meus irmãos. Ele foi muito corajoso, esse profeta, porque ele repreendeu o próprio rei. Sabe, eu não disse que aqui surge muitas coisas na mente do pregador? Olha, eu percebo que muita coisa errada na vida cotidiana das pessoas, de casais, de famílias, na sociedade, só prospera porque não tem ninguém que tenha coragem de falar, de dizer isso aqui está errado. Tem gente que vê uma coisa errada, ó, ele faz assim, ó. Meus irmãos, eu admiro esses profetas aqui, porque eles falavam, eles diziam que estava errado, era para o próprio rei. Eles não falavam escondido, não. Diziam assim, eu estou falando isso aqui, ó, mas não vai dizer para o rei não, pelo amor de Deus, não diga não. Tem gente que ele tem medo quando ele vai falar uma coisa. Eu estou falando isso aqui, mas você não pode falar não, viu? Isso muitas vezes até dentro de casa. Isso não está certo não, meus irmãos. Olha, nós temos que ter mais zelo. Olha, a esposa, ela pode dizer para o marido: isso que você está fazendo está errado. E eu estou falando isso para você, não é por falta de respeito não. É porque eu sou sua esposa. Eu sou sua esposa. E o que você está fazendo está errado. Sim, senhor. E não venha com conversa para cá não, porque está errado isso aqui. E Deus vai lhe pegar. Se você não fizer o que é certo, Deus vai pesar a mão sobre você. Mas tem mulheres que morrem, mas não fala, porque tem medo. E agora os maridos, o que falar dos maridos? Muitos maridos medrosos, pais medrosos, mães medrosas, que não repreendem o filho, mulheres que não repreendem o marido, maridos que não repreendem a esposa. Não vou falar não, porque eu não quero ter confusão lá em casa. Não, tem hora que tem que falar. Olha, isso está errado. E eu não estou querendo brigar não. Eu não estou falando isso para brigar não. Estou dizendo que isso aqui está errado. Ah, mas tem gente que prefere morrer, mas não fala, meus irmãos. E é por isso que tem coisa. O doutor Mike Murdock, ele diz que o mal que você tolera é o mal que cresce. Tudo de ruim que você tolera tem a tendência de crescer. Tudo quanto é ruim que você tolera, cresce. Por isso que você tem que cortar o mal pela raiz. Isso aqui não está certo, eu não aceito isso aqui. Direitinho. Isso acontece na empresa, isso acontece até na igreja. Se o pastor for molenga, se o pastor for um cabra fraco, não é, a pastora for uma pessoa fraca, a igreja fica daquele jeito, não é? Você sabe disso. Então, pessoal, nós temos que ter, e eu admiro muito esses profetas, porque eles falavam diretamente para o rei, diziam assim: olha, rei, por que vocês deixaram o Senhor? A mão de Deus vai pesar sobre você. Eu admiro demais. Bora lá. Ó. Agora nós vamos aplicar em nossas vidas essa segunda verdade aí, que ele obedeceu a Deus só enquanto Joiada viveu. Olha aí, ó. Muitos cristãos, atenção,
Muitos cristãos fazem o mesmo com a morte ou mudança do pastor. Quando morrem os pais, ou até mesmo o seu discipulador, ou seja, aquele irmão que cuida, o discipulador, né? Outra situação que esfria a fé de muita gente são as decepções com tais pessoas. Irmãos, por que o rei Joás só foi fiel a Deus enquanto viveu o Joiada, rapaz? Esse homem não tinha convicção, não. Era um homem sem convicção própria. Ele respeitava muito Joiada. Ele respeitava. Mas na hora que o homem morreu, eu vou te dizer uma coisa. Muda, pastor, você é firme. Pastor, vai embora, você continua firme. Seus pais morreram, não nega Jesus. Tem gente que quando o discipulador, o líder de célula, vai embora, alguém que está cuidando dele vai, eu gostava tanto dele, eu agora não sinto mais nem vontade de ir para a igreja porque o pastor mudou, não é mais o mesmo pastor, o pastor morreu, o pastor foi embora, o pastor se mudou, mas sabe, eu não vou mais não, o pastor está viajando, o pastor faleceu. Quando papai e mamãe eram vivos, eles eram vivos, eu era da igreja, mas depois que eles morreram, eu perdi a graça, eu perdi a vontade. Quem foi que disse que isso é coisa certa? Joiada era o sacerdote, orientava o rei Joás, mas foi só o homem morrer, o rei ficou. Olha, pessoal, uma outra lição que não está aqui, mas que eu quero relatar. Seja uma pessoa de convicção firme. Olha, seja uma pessoa firme. Estou triste. Por que você está triste, irmão? Estou decepcionado. Aquele pastor da televisão me decepcionou. Aquele cantor me decepcionou. Estou muito abalado. Por que você está abalado? É porque fulano de tal morreu. Eu gostava tanto dele. Eu amava aquela pessoa. Mas eu estou muito abalado. Eu estou muito triste. Eu estou muito fraco. Não, pelo amor de Deus. Não está certo uma coisa dessa. Onde é que você está colocando a sua fé? Onde é que você está firmado? Não se firme nos homens. Você pode amar o seu pastor, você pode querer bem o seu pastor, você pode admirar o seu pastor, você pode dizer eu gosto do meu pastor, mas nunca se firme nos homens. Os homens podem decepcionar você, mas Jesus não. Tem gente que fica ligado. Eu já vi pessoas tristes porque o cantor fulano de tal errou, e o pastor, não sei quem, o irmão que ele admirava, aquela irmã, e não sei o quê. Estou muito triste. Eu não sinto mais nem vontade de ir à igreja. Quem foi que disse que tem que ser assim? E seja uma pessoa firme em Jesus. O rei Joás, ele é um exemplo de alguém que não tem firmeza, que não tem convicção. Eu devia ter aumentado aqui um outro tópico aqui, não é? Devia ter colocado aí. Era um homem sem firmeza. Um homem sem firmeza na sua fé. E nós temos muita gente assim. Nós temos muita gente. Qualquer coisa esfria ele. Qualquer coisa. Estou frio. Estou sem vontade de orar. Estou não sei o quê. Sejamos mais firmes, irmãos. A minha fé, pastor Isaías, a minha fé está inabalável.
E eu quero que vocês lembrem de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Anote aí, Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus. Olha, não olhe para os homens, olhe para Jesus. Coloque a sua fé firmada em Jesus. Porque se alguém lhe decepcionar, você não vai estar sendo abalado. Vamos agora para o terceiro, né? Olha aí o terceiro. Meus irmãos, ele ordenou a morte do profeta Zacarias, por tê-lo repreendido. Irmãos, agora há pouco eu falei da coragem desses homens, não é? Pois ele cometeu esse grande erro. O que é que nós aprendemos com essa história? O que é que nós aprendemos? Que quando uma pessoa está desviada, quando ela está cega, quando ela se entrega à rebeldia, ela fica cega. Irmãos, quem foi o homem que transformou Joás num rei? Foi o Joiada. Quem foi o homem, o sacerdote responsável para que Joás se tornasse rei? Foi o Joiada. Pois agora Joiada morreu, faleceu, né? Velho. Ele morreu com, se não me falha a memória, com 130 anos, não é? Ele morreu com 130 anos. Está aqui, ó. Versículo 15. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando ele morreu. Então, amados irmãos, o rei Joás parece que perdeu a cabeça. Sabe quem foi que se levantou para repreender ele? Zacarias, filho de Joiada. E olha aí o que ele fez com ele. Versículo 21 e 22. Bora lá. Nós lemos até o 20 agora, não foi? 21, ó. Conspiraram contra ele. Ele quem? O profeta Zacarias, filho de Joiada. E o apedrejaram. Por mandado de quem, meus irmãos? Por mandado de quem? Do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, ou seja, ao morrer, dizer as últimas palavras, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Ou seja, Zacarias, quando estava morrendo, irmãos, ele disse assim: ó, Deus está vendo isso aqui, o mal que você está me fazendo, e Ele vai pegar você. Rapaz, eu acho isso aqui muito forte. É forte, viu, irmãos? O profeta Zacarias está morrendo, tá? Ó, pedras, matando ele. Mas quando ele estava ali, ainda vivo, ele disse assim: Deus está vendo o que você está fazendo, e Ele vai te pegar. Ele vai retribuir você. Irmãos, eu acho isso muito forte. Ó, ele ordenou a morte do profeta Zacarias, filho de Joiada. Rapaz, e Joiada fez tão bem para ele. Vocês conseguem perceber a grandeza dessa maldade? O tamanho dessa maldade? Não é grandeza, é o absurdo dessa maldade. Ele mandou matar, meus irmãos, o filho de Joiada. Mas ele recebeu dele, olha aí, ó. Número 4. Deus o castigou com a morte. Onde é que está escrito isso, pastor? Veja bem aí, no 23. Olha aí, ó, 23. Antes de se findar o ano, ou seja, naquele mesmo ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram
dentre o povo a todos os seus príncipes, ou seja, mataram todas as pessoas importantes do reino dele, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército que era muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Olha, irmão, vocês entenderam isso aqui? O rei Joás não estava com a barriga grande? Não estava? Olha o gogó dele, ó, aqui, ó. O rei todo-poderoso, não estava? Pois Deus fez com que os sírios, um exércitozinho desse tamanhozinho assim, ó, o exército, viesse contra eles e ganhasse a guerra com eles. E eles vieram, irmãos, e arrasaram Judá. Quem primeiro morreu? Os príncipes. Levaram a riqueza. E o exército de Joás, ó, o exército dele era um exército poderoso. Foi mesmo que nada. Sabe por quê? Porque era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Agora vejamos o 25. Olha aí, ó. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram-o gravemente ferido, ou seja, enfermo, doente, e conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e ele morreu. Irmãos, o pobre rei, né, agora, né? Quando está doente, todo mundo diz, tem pena, né? Coitadinho dele. Não é assim? A pessoa faz o que não presta, pinta o 7, mata gente, faz o que não deve, está doente dentro do quarto. Aí as pessoas vão visitar ele e dizem assim, coitadinho do rei, está doentinho. Não é assim? Não é assim? O rei ficou doente, pessoal, dentro do quarto. Dentro do quarto dele, né? Pois foi alguém lá e terminou o serviço. É forte, né, irmãos? Meu Deus, olha, irmãos, eu vou antecipar uma coisa que eu vou dizer só no final. Mas como eu estou terminando a história dele, eu posso dizer agora, irmãos, ei, com Deus não se brinca, viu? Ninguém briga com Deus, não. Você entende agora por que acontecem algumas coisas? Você consegue entender por que tem coisa que acontece? Aí as pessoas não sabem de nada, ficam, oh meu Deus, eu não sei por que fulano está apanhando tanto. Mas a pessoa não se lembra que talvez ele cometeu erros e ele nunca pediu perdão a Deus. Você vê o rei Joás dizendo, Senhor Deus, eu estou arrependido do mal que eu fiz. Você vê? Não. Ele estava muito orgulhoso, etc. Pois ele morreu, meus irmãos. Ele ficou ferido, doente, e ele foi lá se guardar do quarto dele, não foi? Mas alguém entrou lá e disse assim, o texto diz aqui, ó, por causa do sangue dos filhos de Joiada, né? O feriram no leito dele. Ou seja, a vingança de Deus ainda não tinha terminado. Meu Deus. A vingança de Deus não tinha terminado. Tinha que ser completado. Era para ele morrer mesmo. Agora nós vamos ver o outro rei. O rei Uzias. Olha aí o rei Uzias. O rei Uzias está em 2 Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas, 26, de 1 a 5. Bora lá, rapidinho. O que diz aí no 26? Ó. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai.
Ele edificou a Eilat e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Irmãos, eu tenho o privilégio de dizer uma coisa aqui. Ei, eu visitei essa cidade, chamada Eilat. Hoje ela é pronunciada assim, Eilat. Essa cidade, ela fica na beira do Mar Vermelho, ok? E lá é um lugar turístico. E as caravanas, geralmente que vão para Israel, se hospedam lá, porque é o Mar Vermelho. O nosso hotel ficava a poucos metros do mar, nessa cidade de Eilat. E a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos, novamente fala, da idade dele, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E em nome de sua mãe, e era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Olha o versículo 4. Fez o que era reto perante quem, irmãos? O Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Olha o versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha aqui a primeira coisa em comum com o rei Joás. Ele foi um bom rei, não foi? O versículo diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, quem era que cuidava dele como rei? Espiritualmente falando? Um homem chamado Zacarias. Olha aqui, ó. E enquanto esse homem viveu, ele foi, igual o rei Joás, meus irmãos. Igual o rei Joás. Que coisa! Pois bem, então como nós temos muito que aprender, meus irmãos, e mostrar para os irmãos, eu quero dizer que a vida do rei Uzias é mais um clássico exemplo daqueles que começam bem e terminam mal. É mais um exemplo. Porque na vida cristã, meus irmãos, o mais importante não é como você começa. Nós temos que começar bem. Nada dizer assim, eu estou começando errado, mas não importa. O que importa mesmo é como eu vou terminar. Não vá nessa não. Você tem que começar o melhor possível. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Agora, caso você não começou bem, se ajeite e termine bem. Então, meus irmãos, o exemplo de Uzias é um clássico de alguém que começa bem e termina mal. Olha aqui, ó. O texto deixa claro que ele só obedeceu a Deus enquanto Zacarias viveu. Depois que Zacarias viveu, deu para desobedecer a Deus. Outro grande exemplo de alguém que não tem firmeza. Hoje de manhã na escola bíblica nós falamos sobre a nossa salvação. Uma aula, uma aula preciosa demais. Domingo que vem, não falte a escola bíblica. Não falte a escola bíblica, porque a aula, é uma joia. Eu quero dizer para os irmãos que quando um cristão não tem convicção, meus irmãos, acontece isso aqui. Ele foi obediente, mas ele não tinha convicção própria. Olha, sabe qual é o nosso dever? É sermos firmes, não importa o que aconteça. Pastor Isaías, sofri um acidente, estou firme. Pastor Isaías, estou desempregado, estou firme. Pastor Isaías, papai e mamãe morreram, estou firme. Pastor Isaías, eu estou passando por uma crise, estou firme. Nossa igreja está sem pastor, estou firme. Estou doente, pastor, estou firme.
A igreja mudou de pastor, estou firme. Mas tem gente, irmãos, que fica assim, ó. A Bíblia deixa claro que Deus o ajudou em tudo. Quem pode dizer amém? Está bem aí no versículo 7, olha aí, ó, 26, 7. O que diz, ó? Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E aí diz aqui também, do 7 até o 10, fala que Deus esteve com ele, que Deus o abençoou naquilo que ele fazia. E o versículo 11 diz que Uzias tinha um grande exército de homens, e ele foi um homem, meus irmãos, que prosperou. Ele foi um homem bem-sucedido como rei. Então, Deus o ajudou em tudo que ele fez. Agora vejamos aí a sua queda. Olha aí, ó. Olha aí a sua queda. Versículo 16 a 19. 26, 16 a 19. Mas, havendo se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo de Deus para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, aí no 17, 18 até o 19, vai mostrar exatamente a consequência desse erro dele. Olha aqui, ó. Ele fica orgulhoso, como nós lemos. O rei Uzias se torna um homem orgulhoso e ele quer ser sacerdote. E quando ele entra no templo para oferecer incenso, os sacerdotes vão tentar tirar ele de lá de dentro e ele não quer sair. A lepra aparece aqui na hora, ó. Ele ficou leproso na mesma hora. Porque ele estava orgulhoso, irmãos. Ele estava orgulhoso. Ele achou que podia fazer o que bem queria, o que ele quisesse. E Deus mostrou para ele que não é assim. Então essa é a terceira lição que nós aprendemos dele, sobre ele. E qual foi o fim da sua vida? Qual foi o fim da sua vida? Ficou doente e isolado. Olha o que o texto fala, meus irmãos, sobre o fim, não é, da vida dele. Olha aí, ó. Capítulo 26, versículo 20 e 21. O que é que diz aí no 20 e 21? Então, o sumo sacerdote, Zacarias, Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou Uzias leproso até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Irmãos, vocês entenderam aqui? Coitado dele, né, agora, né? Onde é que ele estava? É num quarto, irmãos, dentro de uma casa isolada. Lá escondido, vivendo isolado. Irmãos, quando uma pessoa era leprosa, uma pessoa ficava leprosa, ninguém queria chegar perto dela, porque a lepra não tinha cura. A hanseníase, né, hoje. A hanseníase. Irmãos, dá pena, não dá? A gente diz pena, né? Mas quando ele estava bom, meu irmão, rico, poderoso, olha o gogó dele. Orgulho, não é? Querendo ser sacerdote, querendo mandar em tudo, desobedecer a Deus. E teve uma parte aqui do meu esboço que eu não li, mas eu faço questão de ler, ó.
a queda do rei Uzias. A queda do rei Uzias não foi por causa de um pecado moral ou de idolatria. Foi o seu coração que se exaltou, enchendo-se de orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Muita gente faz o mesmo hoje em dia. E é só receber algumas bênçãos que fica orgulhoso. A Bíblia orienta que nós devemos guardar o nosso coração em Provérbios 4, 23. Fez o que não era lícito fazer. Era somente aos sacerdotes, não é, que era dado o direito de oferecer o incenso na casa do Senhor. Achou que podia fazer tudo. Ei, é isso que acontece. A pessoa se sente abençoada, poderosa, cheia do dinheiro, importante. O que ela começa a fazer? Isso aqui não tem nada não. Isso aqui não tem nada a ver não. Eu posso fazer isso aqui. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. Irmãos, é o começo da queda. É o começo do fracasso. Muitos, quando Deus usa na sua obra, querem mudar até o ensino da palavra de Deus. Sabia disso? Tem gente que quando ele está famoso, quando ele está poderoso, ele diz: isso aqui não é errado não. Isso assim. Deus não quer nem saber disso aí não. Olha, quem está errado é você. Eu posso fazer isso. Irmãos, ele quis ser sacerdote, né? Fazer uma coisa que não podia. Mudar a doutrina e o ensino. Não aceitou quando foi repreendido. Você sabia que é uma dificuldade que muitos pastores têm? E em muitas vezes acontece isso. Vai repreender uma pessoa, vai. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair dessa igreja. Por quê? Olha, o pastor veio me chamar a atenção. O pastor veio me chamar a atenção. Quem é o pastor para me chamar a atenção? Irmãos, eu já vi gente dizer: o pastorzinho veio me chamar a atenção. Irmãos, já aconteceu isso, irmãos. Então, quando o sacerdote foi chamar a atenção dele, ele não aceitou. Menosprezou a palavra de Deus. E brincar com a palavra de Deus é muito perigoso. Quem pode dizer amém? Não se deu conta que o tempo de paz e prosperidade é um tempo perigoso também, pois pode vir vaidades, né? Aparecer vaidade na mente, no coração, e pode aparecer comodismo, orgulho, autossuficiência, independência de Deus, achar que pode cometer um pecadinho, né, entre aspas, achar que não tem nada a ver, uma frieza espiritual, desprezo à palavra de Deus. Não, isso aqui não quer dizer nada. Desrespeito aos líderes e pastores e deixar até mesmo de congregar. Sabia disso? Você pode encontrar uma pessoa que vai dizer assim: não, eu não estou indo para a igreja, mas eu sou crente, meu amigo. Você vai encontrar pessoas assim, que ela está toda cheia de orgulho, ela está toda cheia de si. E olha, meus irmãos, nunca pense que carro novo, casa nova, passar em um concurso público é sinal de aprovação de Deus. Isso não é sinal de aprovação de Deus. Pastor Isaías, a minha empresa agora, dobrou a capacidade dela. Pastor Isaías, a minha empresa, está indo de bem a melhor. Isso não é sinal de aprovação de Deus. Porque muitas vezes, só porque a pessoa ganha uma bênção material, ela diz: Deus está comigo, pastor. Deus está me abençoando muito, pastor. E isso não é sinal, meus irmãos, que Deus está abençoando. Essa pessoa pode ter ganho aquilo porque está trabalhando, né? Porque está trabalhando. Mas não é, irmãos. E eu quero concluir que o fim da vida dele foi uma vida triste. A Bíblia diz que ele ficou isolado numa sala, num quarto,
Olha aí a nossa conclusão. O ministério de louvor pode subir para a gente cantar. Ó, jamais perca o temor do Senhor, perdão. Decida terminar bem a sua caminhada com Cristo. Guarde a sua coroa. Olha, meus irmãos, ao olhar para esses dois textos da Bíblia, 2 Timóteo 4:7, você lembra o que está escrito? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Termine bem. Faça como Paulo, termine bem. Esses dois reis nos ensinam isso aqui, ó. Eles começaram bem, mas terminaram mal. Portanto, isso serve de lição para nós. Olha o fim que eles tiveram. E você lembra o que está escrito em Apocalipse 3:11? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, meus irmãos, a mensagem é essa. Aconteça o que acontecer, termine bem, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero agora que o ministério cante. Nós vamos louvar o Senhor. Amém? Quero convidar o ministério. Vocês podem subir. Ministério cantando hoje vai sair na gravação. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque certamente vai trazer muita edificação. Ouça lá, veja, melhor dizendo, assista as outras mensagens sobre os outros reis. Em nome de Jesus. Uma semana linda para vocês. E nós vamos orar, e depois eu passo para o ministério. E nós vamos esperar os irmãos lá na porta, em nome de Jesus.